Paz do Senhor para todos que estão assistindo. Uma boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo. Mas eu vou estar falando sobre Mateus no capítulo 14, no verso 22. Adiante. No verso 22 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Verso 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Verso 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigados pelas ondas porque o vento soprava contra eles. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui, nesses três versos, 22, 23 e 24? Quero dizer a vocês que, independente do que a gente estiver passando, a gente tem que entender que quem guia a nossa vida é Jesus, é Deus. Então, ali, os discípulos estavam num barco em meio à tempestade, creio eu que era um barco bem pequeno. E eles estavam na tempestade, onde as ondas eram grandes e eles estavam com medo de afundar. E naquela época também tinha bastante mitos, né? Que dizia que, podia vir uns mitos para pegar eles, né? Durante a noite, na madrugada, que eles estavam na madrugada, no meio de uma tempestade muito grande, num barco pequeno. E eles estavam sem Jesus, Jesus estava com eles, mas não em carne. E ali, eles começaram a ter medo do que poderia acontecer com eles, porque eles pensavam que eles iriam realmente perecer. Eles pensavam que poderiam morrer naquela tempestade, poderiam acontecer algo ruim, eles perderam um deles, pelo menos, ou todo mundo morrer. E ali, eles com medo disso, eles começaram a ficar com tanto medo que quando Jesus apareceu, porque na madrugada, depois que Jesus terminou de orar o monte, Jesus desce para ir de encontro com eles. E Jesus vai andando sobre as águas até chegar ao barco. E quando Jesus está chegando no barco, eles vê Jesus assim meio de longe, e eles gritam de medo. Olha, é um fantasma. Eles gritam de medo de que fosse um fantasma. E aí Jesus diz, não temas, sou eu. Tipo, é Jesus, calma, sou eu, sou Jesus, não sou um fantasma. E aí Pedro teve a audácia de dizer, mestre, se é você mesmo, me mande ir até você sobre as águas. Aí Jesus diz, venha. Cara, que audácia que, todos os outros discípulos ficaram quietos olhando e ele teve a audácia de confiar que era Jesus. Então, o que mostra isso pra gente na nossa vida? Que quando a gente tá na tempestade que Jesus colocou, não é pra gente perecer. A gente tá na tempestade, às vezes Deus coloca um problema ou tira uma pessoa da sua vida ou coloca um problema na saúde, te tira do emprego. Não é que ele quer te ver, com medo ou na tempestade, vamos dizer assim. Não quer te ver assim. Ele quer apenas ter uma experiência com você, sabe? Porque realmente, já percebeu que quando. Já viu aquele ditado? Quando eu tô forte, eu tô fraco, e quando eu tô fraco, eu tô forte. Por quê? Porque quando você tá forte, você pensa que você consegue sobreviver, superar tudo. E quando você tá fraco, você realmente reconhece que você sem Jesus não é nada. Por isso que quando você tá fraco, você reconhece que você tá forte. Porque é o momento que você mais busca Deus, mais adora Ele. Então, ali, Deus, Jesus colocou eles no mar, não para que eles ficassem com medo, eu quero ver eles com medo. Não, Jesus queria uma experiência com eles. E ali o único que teve a audácia de ter essa experiência foi Pedro. E ele disse: Jesus, mestre, se é você mesmo, mande-me ir sobre as águas até você. E aí Jesus fala: vem. E Pedro, eu tenho certeza que naquele dia, Pedro pulou, ele não botou ali o pezinho igual o pastor disse aquele dia, porque eu já tava com essa pregação já tem umas 2 semanas. Só que eu não gravei o vídeo. E o pastor falou sobre isso. E isso ficou na minha cabeça do pastor pregando no domingo. Ele não botou o pezinho ali, vendo assim, será que eu vou afundar? Acho que tenho certeza que ele pulou. Depois da pregação de domingo, né, eu tenho certeza que ele pulou, cara. De verdade, ele pulou na água e foi andando pra Jesus, focando em Jesus, olha Jesus, cara, Jesus, eu tô andando sobre as águas. Só que Pedro teve medo.
Pedro olhou para a tempestade que estava ali do lado dele. Pedro olhou para os problemas. E Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar e em nenhum momento Pedro começou, tipo, a afundar e a perceber que, tipo, quem mandou ele ali para a tempestade foi Jesus. Quem mandou ele ali, quem era o dono das tempestades, quem ordena na tempestade, manda nos ventos, acalma o mar, acalma o vento, era Jesus. Então Pedro começou a afundar com medo porque ele desviou o olhar de Jesus. Então que a gente não venha perder o foco de Jesus. Porque quando a gente perde o foco de Jesus, a gente começa a ir para outros caminhos. A gente começa a procurar outras coisas para preencher aquele vazio. Porque quando a gente sai de Cristo, realmente vem um vazio muito grande sobre a nossa vida. E ali, Pedro estava realmente, tipo, indo para Jesus, encontra Jesus. E quando ele vai chegando perto de Jesus, creio eu, com uma distância considerável, ele vai chegando perto de Jesus, ele começa a olhar para os problemas que estavam ao redor dele. Ele perde o foco. Ele olha para as tempestades, ele olha para os mares, para as ondas grandes, creio eu, que tinha grandes ondas, porque ele diz tempestade e ele estava em alto mar. E geralmente deve vir bastante onda grande. E ele olha para o lado e ele começa a afundar. Cara, tipo, Pedro, Pedro teve a consciência de que Jesus podia salvar ele, porque ele tinha os discípulos do lado dele no barco. Se ele gritasse, João, me salva, você acha que João ia pular no mar, vendo Pedro afundando? Claro que não. E o que ele diz? Jesus, salva-me. Jesus, me ajuda. E desculpa, é o que a gente tem que fazer. Porque quando a gente está nos problemas, às vezes foi Deus que colocou a gente, ou às vezes foi a gente mesmo que colocou, mas a gente tem que entender que tudo está no controle de Deus. Deus tá sempre no controle de tudo. Tudo, tudo passa na mão de Deus, tudo tá no controle dele, como o Pedro diz. Jesus é o controle, Jesus faz o controle e não há outro no comando do controle. Então a gente tem que confiar. Independente do que você esteja passando na sua vida, confie em Deus. Realmente, porque Deus promete e Deus cumpre. A Bíblia mesmo fala, não confia nos homens, confia em Deus, porque os homens vai te desapontar, Deus não. Então, aquele momento que Pedro estava afundando, antes dele realmente afundar, realmente se cobrir por água, Pedro gritou, Jesus, me salva. E na Bíblia mostra, e só pegar o verso aqui, para não ficar apenas nas minhas palavras, né? Porque eu realmente tinha preparado aqui, mas o Espírito Santo tem tocado. Eu vou falando e depois eu vejo as coisinhas direitinho, se tá bem explicado. Mas diz aqui, ó, verso 30. Senhor, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salve-me. Imediatamente, verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, o que a gente aprende realmente com isso? No verso 30, ele pede a ajuda de Deus. Então, tipo, ele realmente estava afundando com medo e eu creio que ele deu um gritão, tipo, Jesus me salva! Um maior desespero. E aí Jesus estende a mão para ele e levanta. O que eu posso mostrar para vocês nesses dois versos, já que a gente está aqui no mesmo propósito de entender, o que eu posso mostrar isso para vocês? Que quando a gente está num problema e a gente perde o foco de Jesus, a gente começa a afundar. Só que quando a gente clama a Jesus, Jesus me ajuda, eu tô com problema nisso, a gente entrega o problema para Jesus, porque ele realmente, ele entregou a sua vida na mão de Jesus. Jesus me salva, ele confiou em Jesus. Jesus estendeu a mão para ele. A Bíblia não fala que Jesus correu. Jesus corre sobre as águas e salva Pedro. Não, diz, Jesus estende a mão para Pedro. Porque independente do problema que você tá, quando você começa a olhar para os seus problemas, para o lado e para o outro, o que acontece? Você pensa que Jesus está longe. Você pensa que Jesus não está caminhando com você. Mas olha o que diz no verso 31. Jesus estende a sua mão e salva Pedro. Puxa Pedro debaixo da água e salva Pedro. E diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? O que quer dizer com isso? Que
a gente está num problema, seja de saúde, seja financeiro, seja com relacionamento com, com alguém da família, ou seja, outro tipo de relacionamento, de amizade, a gente está com um problema e a gente começa a olhar só os problemas e não começa a perceber e entender que Deus está no controle. Independente, tá piorando, tá piorando, tá piorando, é Deus querendo ter uma experiência com você. Então, quanto mais você estiver no problema, ou quanto mais você estiver no problema, mais busque a Deus. E quanto menos você estiver no problema, seja grato por isso. Sempre agradeça por não estar no problema. Mas peça também para vir um problema, porque ter experiência com Deus é tão bom. Então, tipo, que vida boa seria essa do mar de rosas? Então vai vir problemas na sua vida, independente de você ser o melhor cristão ou de você ser do mundo, vai vir problemas na sua vida. Só que você tem que escolher se você vai focar nos problemas, nas coisas do mundo, ou se você vai focar em Deus, que pode resolver o seu problema. Então o que eu quero deixar para vocês que estão assistindo o vídeo é, independente do problema que vocês estiverem, clama a Deus, porque Deus está do seu lado. Porque na Bíblia diz: Jesus estende a mão para Pedro. Então Jesus estava do lado de Pedro. Só que Pedro não reconheceu isso. Pedro só reconheceu o problema que estava do lado. Então que a gente venha ter a ousadia de Pedro de querer andar sobre as águas com Jesus. Porque independente dele ter afundado, dele ter perdido o foco, os dois homens que andou sobre as águas foi Jesus e foi Pedro. Os outros discípulos ficaram quietos. Eles tiveram experiência vendo, mas que a gente venha ter experiência realmente de estar vivendo aquilo que está acontecendo com, porque naquele ambiente os outros discípulos viu, mas Pedro viveu. Eu tenho certeza que a experiência de Pedro foi muito melhor do que a dos outros homens. Então que a gente verdadeiramente venha viver experiências com Deus e não apenas escutar testemunhos do outro. Claro, escutar também é muito bom, igual a gente está escutando, ler na Bíblia aí, a gente escutando as palavras, o que aconteceu com Pedro. Só que realmente a gente venha ter experiências com Deus e que a gente não venha duvidar igual Pedro duvidou, mas que a gente venha ter a ousadia de Pedro e a confiança que ele não teve. Esse é o devocional da semana. Obrigado a todos aí, a paz do Senhor e bom dia. Fui.